o poder que tem o influenciador. Não é só a audiência, mas ele mostrar que ele usa, isso passa autoridade para sua marca. Então, motivação é motivo para agir. Quando você tem motivo para agir, isso vale mais que disciplina. Porque então, para as pessoas que estão iniciando e têm a oportunidade, conhecem um influenciador que aceitaria, existe um método de você fechar a comissão por resultado. Então, isso tira o teu risco, isso zera o teu risco. Você negocia o influenciador direcionar para o WhatsApp e você ter um bom comercial para fazer essa conversão. Legal. E ainda assim ficar com os leads para fazer remarketing e aumentar o resultado. Cara, é o que a Virginia faz, né? Antes dela pegar e lançar um produto, ela fica, sei lá, acho que uns 2 semanas cozinhando, mostrando. É bizarro, gera curiosidade. Inclusive, isso é uma outra forma que até os meus alunos têm acesso. A Virginia, ela foi parceira por muito tempo do Happy Hair, que é um encapsulado de cabelo. E tava lá a imagem dela e ela vendendo todos os dias. Ou ela mostrando que estava usando todos os dias. Então, meus alunos tinham acesso e eles podiam indicar como afiliados, ser afiliados do produto e ganhar comissões com esse produto. Então, você usar a autoridade do influenciador. Quando, por exemplo, eu ia vender uma aluna, não era simplesmente um suplemento de cabelo. É o suplemento de cabelo que a Virginia toma. Então, isso vale para você entender o poder que tem o influenciador. Não é só a audiência, mas ele mostrar que ele usa, isso passa autoridade para sua marca. Eu falo, parceria com o influenciador é transferência de autoridade. Ele tá pegando a autoridade dele e tá transferindo para você, tá transferindo para o seu produto. Mas aí, pode você fazer tudo isso e ainda dar errado, se isso não tiver em comunicação com o que você entrega. Por isso que eu falo que verdade sempre vende. Verdade sempre vende. O influenciador fala uma coisa, faz o seu produto, ele faz o melhor vídeo, o produtor de conteúdo, o GC fez o melhor vídeo, chega no seu perfil, não tem nada. Não tem você quebrando objeção, não tem resultado de aluno, não tem story do dia, você não gera conexão, pessoas se conectam com pessoas. E aí, eu falo isso há 5 anos e as pessoas, nossa, mas isso é muito clichê. Gente, os clichês, eles só são clichês porque eles são reais e eles se repetem. O básico bem feito, o feijão com arroz, foi que me fez sair de R$468 a mais de 100 mil todos os meses desde 2021. Inclusive, eu comentei com vocês, meu primeiro 6 em 30, eu bati em janeiro de 2021 e eu vim para Balneário comemorar. Então, desde lá, foram algumas vezes aqui. Mas é o básico bem feito. É o saber o que tem que fazer todos os dias. Inclusive, isso eu considero mais importante até do que tudo que eu já entreguei aqui. Porque eles já sabem, se eles fizerem exatamente o que eu falei aqui, muita gente ganha dinheiro. Só que aí eles vão fazer um dia e vão parar. Então, tenham motivos bem claros, tenham porquês bem claros. E, poxa, abre teu bloco de notas. Faz uma listinha do que você tem que fazer. Postar 3 Reels. Deixa isso ainda mais específico. Um Reels de manhã, um Reels de tarde, um Reels de noite. Postar não sei quantos stories. 3 stories de manhã, 3 stories de tarde, 3 stories de noite. Procurar 10 influenciadores. Mandar mensagem para tantos influenciadores. Então, não é só saber a estratégia, mas ter clareza do que fazer para aquela estratégia ter resultado. E constância. Eu falo que... Vou até confrontar aqui. Fazer uma pergunta para vocês. Posso? Manda, joga. por favor. Olha aí, o jogo virou. Pra vocês é mais importante motivação ou disciplina? Disciplina, né? Sim, 100%. A capacidade de agir mesmo sem estar motivado, né? Perfeito. Tá, e o que é motivação? O que é motivação? Adorei isso, gente! Ela jogou! Boa pergunta. Deixa a gente sem palavras, hein? Calma. Não, essa é uma pergunta muito boa, né? O que é não. motivação? Eu nunca parei pra pesquisar o que é motivação, mas talvez seja um desejo interno de movimento. Tá lá, vou mudar a pergunta. O que é que te fez estar aqui hoje, Marcelo, gravando esse KiwiCast? Eu tenho uma escala, juro. Brincadeira. Então, o que me faz estar aqui hoje é o propósito de continuar entregando um conteúdo relevante para a audiência, é o propósito de continuar sendo um colaborador excelente para a KiwiFi e também continuar me divertindo aqui, né? Que é um trabalho bom isso aqui. Esses são os seus motivos e é exatamente isso. Então, motivação é motivo para agir. Quando você tem motivo para agir, isso vale mais que disciplina. Porque a disciplina você até pode fazer, mas você vai fazer com a cara emburrada. Olha Em isso. tantos episódios, é até o que eu falo, não é porque eu tô aqui, mas o padrão de excelência da KiwiFi é porque todo mundo tem um motivo bem claro para agir. Que legal. É todo mundo muito motivado, mas não é entusiasmado sem ter o porquê.
são motivos pra agir. Olha o que o Marcelo falou. Entregar um conteúdo relevante, eu me divirto. Ele tem a preocupação em ser um bom colaborador, em entregar resultado, porque ele sabe que isso muda vidas, que isso muda pessoas. Tem um propósito por trás. É o que eu falei. Então, a motivação, ela é mais importante que a disciplina. Olha, mas a gente aprende Motiva ao vivo. diariamente. Muito bom, mas a muito legal, motivação muito não é legal. disciplina. Então, tem gente que tem tanta disciplina, mas ela faz emburrado. Ela aí faz mal feito. E, gente, faça tudo como se fosse a última vez. Dê o seu melhor. Um vídeo pode mudar o seu jogo. Um story pode mudar o seu jogo. Uma parceria com o influenciador pode mudar o seu jogo. Lista os teus motivos, lista os teus porquês. E esteja motivado, não de uma alegria falsa, um entusiasmo, assim, ou algo que passa em 30 minutos do seu dia. Mas porque você sabe que o propósito, ele é maior do que o processo. Então, você vai viver o processo ali sabendo que tem um propósito muito maior, que é quando você alcança os seus motivos. Cara, que especial. Incrível, de incrível. verdade. Pensei que ia Vocês aprender sobre fazem digital. isso. Aprendeu Pensei que ia legal. aprender sobre digital, mas tô tomando uma aula sobre a Desenvolvimento, vida, cara. E é uma coisa que vocês fazem, tá É vendo? verdade. Vocês são muito mais motivados do que disciplinados. Olha, legal, isso que é legal. único. Quando é pura disciplina, não tem essa espontaneidade, essa alegria, esse calor, sabe? Essa recepção. Isso Você só tem. faz porque você precisa cumprir aquilo. E ninguém sustenta Pronto, um personagem sim, por muito é verdade. tempo. Ninguém sustenta. Isso é verdade. Aulas de vida aqui, hein, Bruniana? Total. Por isso eu não tava esperando, hein? Não tava também, não. Nem eu, Gostei, tá? Não, mas eu gostei. Não, top, Foi diferente. E agora, qual é o mais importante? Disciplina ou motivação? Motivação. Agora você Aê! já sabe, né? Deixa aqui nos Aí, ó. comentários se você aprendeu com a Ju. Ju, voltando pra essa parte dos influenciadores, eu já vi resultados estrondosos acontecerem com influenciadores. Assim como eu já vi pessoas que investiram naquele influenciador, aquela pessoa que ia dar muito certo e flopou. No seu caso, como é que funciona o acompanhamento da negociação? Tipo, olha, a gente fez esse combinado, mas claro que existem métricas para serem avaliadas, existe até mesmo a própria negociação para acontecer. Então, uma vez que você define o seu influencer, ou você define 2 a 3, como é o próximo passo a título de... Você falou, olha, o contato, a melhor forma não é mandar um DM, é fazer um contato profissional. E a partir desse contato, qual é o passo a passo? Como é que você negocia? Como é que você estabelece o que é que você espera dele? Boa pergunta, excelente pergunta. E até algo que vai fugir do convencional. A única forma de você fazer parceria com influencer não é só você pagando um public post. Então, para as pessoas que estão iniciando e têm a oportunidade, conhecem um influenciador que aceitaria... existe um método de você fechar a comissão por resultado. Então, isso tira o teu risco, isso zera o teu risco. Você negocia com o influenciador e você fala, ó, a gente vai criar uma sequência ou vai fazer um lançamento, um aquecimento e mandando para grupo. Essa é uma estratégia que é nova por aqui, que tem funcionado muito bem, que nem estava nos planos revelar. Mas hoje eu trabalho muito com influenciadores que a gente faz assim. Eu passo o conteúdo para eles, eu mostro como funciona. A gente cria um storytelling ali de uns 3, 4 dias e eles vão mandando para grupo. E no grupo, no dia que faz a abertura de carrinho, a gente manda o link do influenciador. Ele é afiliado do produto. Então, o influenciador ganha e eu ganho também. E para você que é afiliado e tá falando que não tem como fazer isso, não tem como colocar o influenciador como afiliado, você pode usar o sistema da QIFI por rastreio de link. Tem lá bem explicadinho como rastreio, o pessoal super atencioso, vai te ensinar. Porque um afiliado meu me perguntou esses dias, veio com essa objeção. Eu falei, não, a gente dá um jeito. E aí você vai conseguir identificar quais vendas vieram do influenciador. Então, essa é uma forma. E a outra forma é você ter um contrato bem alinhado com a entrega. Uma coisa que eu gosto de falar é que o influenciador, ele não é vendedor. Ele não tem a obrigação de vender o seu produto. É você que tem que mostrar as características e saber conduzir. Então, o que eu recomendo nesse caso? Sempre fechamento no WhatsApp. O influenciador direcionar para o WhatsApp e você ter um bom comercial para fazer essa conversão. Legal. E ainda assim ficar com os leads para fazer remarketing e aumentar o resultado. Perfeito. E se o primeiro produto não deu certo, não converteu tanto quanto você gostaria, você ainda tem aquela base para fazer outros contatos, oferecer um produto mais barato e até ouvir essa audiência, o que é que essa audiência quer ou compraria. E você criar, não é o mais recomendado, mas já aconteceu comigo. Eu já fiz uma publi que não deu muito bom, tipo assim, saí basicamente ali no 0 a 0. E eu vi que tinham muitas pessoas interessadas pelo produto, mas era um público de poder aquisitivo mais baixo. E daí eu criei um produto de entrada, um produto mais barato.
E aí eu ganhei na quantidade. É até o que eu falo. É melhor você ganhar pouco do produto e vender muito, você ganhar na escala, do que você, tipo, se perder, tipo, eu quero vender um produto de 500, 600 reais. E você vende 2. Então, tira o ego. Tira o ego. Quanto mais você vender, mais as pessoas... E outra, você ainda tá qualificando sua audiência. Porque é uma pessoa que tá comprando um produto barato e ela vai crescer ali na sua esteira. Claro, se você entregar um bom produto. Isso acontece muito por aqui. E aí ela vai comprar o outro curso. E aí você ganha, tipo... Você vai aumentando o tempo de vida do cliente ali. O LTV do cliente. Vai aumentando o tempo de vida, aquele cliente você vai ganhar mais vezes. Você vai vender mais produtos. Uma outra dica seria vender produtos de recorrência. É o que a gente faz aqui também. A gente tem produtos de recorrência... E até outra coisa, tô fazendo muita propaganda aqui, olha aí. O sistema de o cliente passar o cartão só com o que ele tem de limite. Você não perde a venda. Então, por isso é importante você ter um comercial bem qualificado. Hoje, na minha empresa, uma das coisas que aumentou muito o resultado foi ter um comercial. Porque imagina, quantas pessoas batem ali no checkout e elas acabam não conseguindo fechar porque não tem aquele limite. Mas, na verdade, é um produto de 397, ela tinha 300 de limite. E tinha os 97 no Pix. Ou ela podia fazer ali uma parte, descontar o que ela tem, e no outro mês o restante, tipo, não ocupar o limite do cartão, só ocupar a parcela. Então, esses artifícios vão te fazer ter mais resultado com a parceria com o influenciador. Mas realmente garantir que o influenciador vai ter resultado, ou fechar, tipo, com um número de vendas, eu nunca vi. Em 5 anos, tipo, eles não aceitam, porque o influenciador, ele não é vendedor. Então, você tem que ter esse cuidado antes. A outra estratégia seria fechar por resultado. E que é bem bacana, porque quando o influenciador sabe que ele é bom e que ele tem um público bom, o influenciador que não quer fechar por public post. Eu tenho influenciador que, tipo, só fecha por porcentagem. E aí a gente cria a estratégia. Mas é muito bom pra mim, porque zera o meu risco. E outra coisa, você faz com que o influenciador se esforce mais pra isso. É tanto que hoje eu tenho influenciadores que a gente fazendo essa parceria, eles fizeram o curso e eles começaram a ganhar dinheiro com a Shopee. Aí o link da Shopee tá lá todo dia no story dele. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais ele posta, quanto mais ele gera conexão, mais ele vende, mais ele ganha. Perfeito. Entendeu? Então é você procurar formas de manter até o influenciador motivado, tendo motivos pra agir, tendo motivos pra postar o story. Que no caso o motivo aí é mais dinheiro no final das contas. E tá tudo bem. É até o que eu falo, o principal objetivo de uma empresa é gerar lucro. Sim. Você que tá aqui assistindo o KiwiCast, você não veio aqui porque você acha a gente bonita, apesar de nós sermos. Você quer aprender alguma coisa, você quer colocar em prática, você quer ter mais dinheiro no bolso. Quando eu comecei no digital, eu só queria 3 mil reais. Hoje 3 mil reais, eu penso, você faz o quê? A gente quer mais. Então, a gente tem que estar se atualizando e procurando formas de maximizar o lucro líquido.